que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Filipenses 1, 9. Problemas do amor. Uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota, de maneira absoluta, aos seus cofres perecíveis, essa energia, no coração dele, denomina-se avareza. Quando se atormenta, de modo exclusivo, pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é, comumente, o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer, cada vez mais, no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor, no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque, muitas vezes, o nosso amor é simplesmente querer e tão somente com o querer é possível desfigurar, impensadamente, os mais belos quadros da vida. Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Boa noite. Boa noite, Fernanda Linhares. Essa senhorita tem uma dívida de gratidão ad eternum. Somente o nosso canal. Ela vem lá de Floripa, a ilha. Assis Adonis, boa noite. Boa noite, Rosemar Almeida. Que além de Volta é Redonda. A Volta Redonda, onde ela mora no Rio. Boa noite, você que está no canal da TV 7, Campina Grande.
né? Acho que a Piscinezinha da Borborema, né? Me corrija aí, tá? Faz um friozinho gostoso lá em Campina Grande. Recanto da Prece, boa noite. Boa noite, pessoal da TV Secal, ao canal, tá? De Álvaro Mordecai. Boa noite, pessoal lá do José da Ilha do Governador, Web Rádio Fraternidade, boa noite. O Reviver Espírita e o Recanto Espírita. Boa noite a todos. Gente, é o seguinte, tem pessoas quando vem para dar uma paulada, né? Sim, já chegando, tá? Não, o nome é Laelde. Laelde, quem é Laelde? Laelde. Lá. Aí a pessoa diz, cadê? Tá lá, é Laelde, pronto, aí tá lá. Mas tem pessoas, não, já vem assim, carimbado, registrado, porque, olha só o nome do homem. O nome do homem é Arthur. Você sabe o que quer dizer Arthur? É digamos assim, que quer dizer generoso ou nobre, tem origem celta. Há também uma versão inglesa e francesa de Arthur, que possui origem o termo celta, Artois. Então, significa também o termo celta Artorius, que significa urso corajoso. Vai tocar no homem para ver o que acontece. O homem já é urso. E corajoso, meu filho, sai de baixo. E o azevedo é arbusto espinhoso ou pequena árvore com espinhos. Já viram? Duas situações, né? Arthur, vá brincar, né? E azevedo e espinho. Mexa para ver o que acontece. Mas, como o nome Arthur é bondoso, né? O outro termo é espinho, deve ser um espinho bondoso para sajar as nossas, né, nossos furúnculos, as nossas chagas que estão ocultas, ele vem carinhosamente, saja. Por isso que Sá tem botado o nome para ele, como tema da mensagem da noite de hoje, Espírita deve ser o nome de teu nome. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Arthur, com vocês, com todos nós. Seja bem-vindo, Arthur. Boa noite, Laelder. Boa noite aí a todos. É uma satisfação estarmos aqui nesse clima amistoso, leve, né? Como deve ser a divulgação espírita, né? Sempre com alegria, uma vez que estamos tendo essa bendita oportunidade de estudarmos essa doutrina e aproveitarmos bem o nosso dia e agora nossa noite também refletindo sobre um tema tão interessante quanto este. Deixando a brincadeira de lado, que eu gosto de café, sou meio atrevido. É porque a gente está numa certa distância de quilômetros, sabe, gente? Mas você acha que eu vou mexer com uma pessoa dessa, eu bem pertinho, tá louco? Gente, Arthur, o que, afinal de contas, quem és tu, além de estar sendo Arthur, né? Já que está conosco pela primeira vez, apresenta-te para nós, assim como para Margarete Cruz, Juninho Martins, e as demais pessoas que acabaram de entrar pela retransmissão dos mais diversos canais que mencionamos. Claro, uma satisfação. Bem, como vocês já viram, meu nome é Arthur Azevedo, sou um divulgador espírita, tenho 3 obras publicadas, né? Uma e a quarta em coautoria com 2 outros confrades, Lucas Berlanza e o Eric Pacheco. Nossa última obra, inclusive recém-lançada, se chama Atlântida, um mito em uma perspectiva espírita e científica. Temos um canal também no YouTube, né? Quem quiser ir lá visitar e conhecer melhor o nosso trabalho, se chama Arthur Azevedo, tal como está escrito aí, Difusão Espírita, né? Arthur Azevedo, Difusão Espírita, né? E estamos aí humildemente tentando trazer e levar a nossa contribuição aí para o espiritismo da melhor maneira possível. Somos aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Pois bem, então está com vocês, está com todos nós. Arthur, preparem a pergunta que ele disse que pode vir quente, que ele está fervendo, minha gente. Então, pega a pergunta ao término da exposição dele. Vamos lá, fica à vontade, Arthur. Por que espírita deve ser o nome de teu nome? E eu já começo a fazer uma pergunta. O termo espírita já é, assim, delicado na sua expressão. E a pessoa trazer o nome
sendo esse nome, não é um tanto, diga assim, uma carga muito de alta responsabilidade, não? Sem dúvida, Laelda, sem dúvida, né? Lembrando que essa frase é constante do livro Religião dos Espíritos, né, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E para que a gente tenha, assim, pegue a ideia geral, o Emmanuel diz o seguinte: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda que respires em aflitivos combates contigo mesmo, né? Então, isso realmente nos faz refletir, o que nós procuraremos fazer, né, na noite de hoje, e isso corrobora, de certa forma, o que Allan Kardec afirma, né, quando ele diz que bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que outro. Então, isso nos leva a refletirmos e pensarmos como é que a gente pode reconhecer o verdadeiro espírita e, a partir desse reconhecimento, nós fazermos aí uma análise pessoal, né? Sempre procurar voltar o nosso pensamento a nós mesmos antes de apontar, inclusive, né, o dedo para quem quer que seja. A análise deva-se sempre partir de nós e não em relação ao nosso semelhante, né, em primeiro lugar. E, voltando a Allan Kardec, ele nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, né? Então, assim que Kardec nos passa essa definição de verdadeiro espírita. E aí que a gente começa, né, com a tentativa de compreender melhor isso e procurarmos, à medida que vamos compreendendo, colocarmos em prática isso que Kardec e os espíritos superiores nos passam, né? Isso também tem muito a ver com os tipos de espíritas que nós vamos tratar daqui a pouco. E também, Laelder, a gente pode voltar um pouquinho no tempo e entendermos como é que 3 períodos distintos do Espiritismo, de certa forma, também nos faz aí nos identificar nesse processo todo. Uma vez que o Espiritismo passou por 3 períodos distintos, segundo consta também no Livro dos Espíritos, na sua conclusão no item 5, onde Kardec nos diz o seguinte, que 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro foi o da curiosidade, e aí Kardec diz que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta, né? Quer dizer, toda aquela fenomenologia despertou muita curiosidade nas pessoas. Já no segundo período foi o do raciocínio e da filosofia. E o terceiro período, o da aplicação e das consequências. Perceba que esses períodos do próprio Espiritismo, Laelder e queridos amigos, mais ou menos que definem geralmente a nossa caminhada em relação ao Espiritismo. Que primeiro nós começamos com a curiosidade, né? Geralmente na fenomenologia, né? Claro que há aí as exceções, mas estamos aqui generalizando, onde nós, né, ficamos naquela curiosidade toda, naquela ânsia de saber o que está por trás daqueles fenômenos. E aí, por vezes, né, a própria mídia, aquilo que as pessoas dizem, nos confundem, confundem espírito com fantasma, com aparição, com algo aterrorizante, né, dos filmes. E muita gente, às vezes, acaba nem entrando nessa etapa
da curiosidade por medo, né? Porque se deixa levar por esses preconceitos, por essas ideias tolas que acham que o espiritismo é o sobrenatural, né? É o fantasmagórico. E aí, infelizmente, acabam não tendo e não se dando a oportunidade de conhecer o espiritismo. E aí, se a pessoa consegue, então, ultrapassar esse primeiro momento, ela, então, já começa a adentrar esse período do raciocínio e da filosofia. Quando ela entra em contato com as obras de Allan Kardec, né, que é justamente um chamado a uma fé raciocinada e a filosofia espírita, né? O espiritismo é uma filosofia espiritualista, né? Então ela vai desenvolver muito bem o seu lado filosófico, sempre de maneira racional, sempre atacando, entre aspas, né, no bom sentido, a fé de maneira racional e não de maneira cega. E o terceiro período, né, pelos quais nós passamos e devemos passar e que o próprio Espiritismo passou, é o da aplicação e das consequências. Então, dentro desta sequência tão lógica, a gente vê que, passado o período da compreensão intelectual do Espiritismo, nós devemos ter a preocupação em fazer com que haja, né, a aplicação desse conhecimento. Kardec, então, conclui dizendo o seguinte, que o período da curiosidade passou, e a curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Veja que é o próprio codificador que nos conclama, né, a meditarmos seriamente e a raciocinarmos. Então, o que difere completamente de tudo aquilo que nós conhecemos, porque, né, geralmente as religiões trazem ainda muito do pensamento mágico, muito das superstições, muito da fantasia, da imaginação. Então, o Espiritismo rompe, de certa forma, com essa tradição, né, trazendo esse conceito aí de fé raciocinada. Prossegue Kardec dizendo, começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Então, vemos aí que o Espiritismo é um caminho para a felicidade, mas para isso nós devemos passar por todos esses estágios, culminando com a sua aplicação. E aí, essa aplicação vem através do quê? Da nossa transformação moral, facultada pelo desenvolvimento da nossa inteligência, uma vez que os espíritos nos dizem que a inteligência faculta o progresso moral. Então, não devamos aí separar desses dois elementos que se constituem as asas do espírito, que o espírito, para alcançar a perfeição, que é o nosso objetivo, é o nosso fanal, terá e tem que desenvolver essas duas potencialidades, o da inteligência e o da moralidade. Então, uma pode até caminhar paralelamente à outra, mas para que nós cheguemos à condição de espíritos puros, as duas terão que alcançar aí o seu nível mais elevado. Então, Kardec ainda, e é bom que nós lembremos que no livro Espiritismo, em sua expressão mais simples, que foi uma das primeiras obras do codificador, ele diz: o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Então,
a gente pode pensar tudo do Espiritismo. Claro que cada um de nós pode escolher, né, dentro da divulgação doutrinária, dentro do material doutrinário, aquilo que nós tenhamos maior pendor, maior preferência, né? Só que mesmo dentro disso, né, de toda essa vasta informação que nós encontramos na doutrina espírita, o que nós não podemos nos descurar é justamente da necessidade imperiosa de nós nos aperfeiçoarmos, esse melhoramento, né? Porque o Espiritismo tem como objetivo essencial nos fazer melhorar. Agora, o Espiritismo por si só vai nos fazer melhorar? É um grande meio, é um grande instrumento, porém, a responsabilidade é toda nossa. Se amanhã ou depois nós não melhorarmos, não podemos culpar o Espiritismo, e sim a falta da sua aplicação, né? E aí a gente vê, né, que as pessoas têm diferentes razões para procurar a doutrina espírita, sendo que uma parte deseja ver se existe mesmo, né, essa comunicação dos espíritos, outra espera, por exemplo, fazer contato com algum ente querido, outros, né, buscam consolo, né, justamente por essas perdas. Enfim, as pessoas vão se aproximando do Espiritismo pelos mais variados motivos. Uns pela dor, né, acredito que seja uma grande parcela, e outros porque realmente, né, se interessaram de tal forma por alguma influência familiar, ou então se deparou com alguma obra, né, espírita, e aí, então começa a se interessar e vai se desenvolvendo, né? E outra questão, né, que Kardec nos traz, até também no livro Espiritismo, em sua expressão mais simples, que, aliás, é um livro que nós recomendamos, né? As obras de Kardec são muito ricas, né? Se a gente lê com calma, com vagar, com paciência, com atenção, a gente vai ali descobrir assim, um manancial quase que inesgotável de conhecimento, né? Nós, por exemplo, lá no canal, Laelder, temos o estudo, né, por exemplo, atualmente, do livro Viagem Espírita, em 1862, temos o estudo do Céu e o Inferno, temos o estudo que é o Espiritismo, e às vezes uma frase de Kardec nós conseguimos tirar dali 1 hora de fala, né? Porque ela é de tal profundidade que ela acaba trazendo, né, uma série de outras questões e, enfim, a gente consegue desenvolver aí tal a profundidade, né, do nosso mestre leonês. Então, o livro Espiritismo, em sua expressão mais simples, ele diz o seguinte, que o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. E aí, Laelder e queridos amigos, é que vemos muitos tendo essa dificuldade. Acham que para ser espírita basta crer nas manifestações. Ora, se fosse assim, até mesmo irmãos nossos de outras religiões também, outras filosofias, né, seriam espíritas, porque a maior parte delas acreditam, né, ou boa parte delas acreditam em alguma espécie de manifestação espiritual. Às vezes dão nomes diferentes, né, interpretam de maneira diferente, mas acreditam, né? E Kardec aqui também está se referindo à própria profundidade do espiritismo. Claro que, inicialmente, Kardec também pensou isso. Por isso que Kardec, inicialmente, chama o espiritismo de ciência unicamente. Porque a filosofia espírita não estava ainda suficientemente desenvolvida, né? Então, Kardec praticamente, de maneira inicial, apenas estuda a fenomenologia mediúnica, né? E aí depois ele verifica que o espiritismo vai além das manifestações. O espiritismo, ele compreende, passa a ter um corpo um filosófico, né? Ela passa a ser uma filosofia com consequências morais, porque dessa filosofia ele
depreendeu, pelo que os espíritos superiores lhe passaram, que existe essa necessidade, né, do aperfeiçoamento moral. Então, uma ciência, uma filosofia com consequências morais. Então, ela serve para nos moralizar. Né? Estamos falando de moral, nós estamos falando de moralismo. O moralismo é um arremedo, né, de bom comportamento, mas a moral vai muito além disso. Então, muito por vezes, pessoal, se fala em reforma íntima, né, e às vezes se reduz isso um pouco, eu tenho sentido isso, como uma espécie de receita de bolo. Né? Reforma íntima para cá, reforma íntima para lá, é um termo até que eu nem uso muito, né? Mas às vezes vira uma receitinha de bolo que as pessoas, às vezes, algumas acham que seja assim, algo muito fácil, que bastam algumas modificações de fachada, abaixar o tom de voz, né? Uma fala mansa, ou fazer alguns pequenos ajustes no comportamento, pronto. Não que isso não tenha lá a sua importância, né? Eu acho que a mansuetude, certamente, é uma característica, devemos fazer todo o esforço para controlar o nosso temperamento, faz parte também, mas não é só isso. Né? Vai muito além disso. Por que estamos dizendo isso? Porque o Espiritismo aponta que as duas chagas da humanidade, e se nós estamos aqui, nós estamos sendo afetados por essa chaga, são o egoísmo, essas duas chagas são o egoísmo e o orgulho. E aí é que entra a dificuldade toda. Né? Combater o egoísmo e o orgulho não é tarefa fácil. Se fosse fácil, nós nem mais estaríamos aqui. Nós nem mais seríamos espíritos de terceira ordem encarnados num planeta de provas e expiações. Então, não dá para a gente achar que o espiritismo é autoajuda, que basta a gente ler alguma coisa, fazer algumas reformas, como eu disse, de fachada, de aparência, porque nós estaremos nos enganando e tentando enganar a Deus. E as leis de Deus são perfeitas. Nós não ascenderemos espiritualmente, nós não nos aproximaremos desse objetivo, que é a perfeição, sem sacrifícios. E aí que é o momento que muita gente deixa o espiritismo. Porque vê que aperta, vê que não é fácil, vê que a cobrança é muito grande. É a cobrança do Laelder, do Arthur, do Divaldo Franco? Não. É a cobrança da nossa consciência. Porque o conhecimento traz responsabilidade. E aí, quando a pessoa vê que ela está adquirindo essa responsabilidade, deixa eu viver aqui minha vida, vou deixar isso de lado, isso está complicado, eu vou ter que deixar os meus vícios de lado, vou ter que fazer muitos ajustes aqui e ali, não vou poder viver a minha vida voltada para a matéria como eu gosto, para a maioria dos meus prazeres. Não estamos dizendo aqui que o espírita deva viver uma vida ascética, né? Como os monges do alto do Himalaia. Não é nada disso. Né? É estar no mundo sem ser do mundo, sem ser aprisionado pelo mundo. E o Espiritismo nos diz que o maior inimigo, o maior adversário das ideias espíritas é o materialismo. Materialismo esse que, por vezes, nos consome, que, por vezes, nos escraviza. E nos escraviza às nossas próprias paixões. Ao nosso egoísmo, esse materialismo, ele atiça o nosso egoísmo. Tem que ser tudo para mim, eu em primeiro lugar, o meu interesse tem que vir sempre em primeiro lugar. O orgulho, né? Porque, por vezes, nós achamos que, sendo orgulhosos, nós estaremos nos protegendo dos outros. Né? Não, eu não posso desenvolver a humildade, porque senão vão pisar em mim.
porque vão dizer que eu sou fraco, vão dizer que eu sou uma pessoa passiva, né? Então, é um desafio muito grande. Como Emmanuel disse ali, né? Que vestir verdadeiramente o traje, né? A roupa do espírita não é tarefa fácil, né? Em função disso tudo que nós aí procuramos enumerar. Então, está muito claro aí, segundo as definições de Allan Kardec, que o progresso não se dá simplesmente por saber o que é certo e o que é errado, que o Espiritismo nos explica muito bem. Mas sim, esse progresso se dá a partir do momento em que nós tomamos decisões da nossa vida com base nessas convicções. Então, nós devemos encarar o Espiritismo não como algo qualquer, mas sim com uma convicção, porque a convicção nos vai dar a certeza de quais decisões tomarmos no nosso dia a dia, né? Em relação a tudo. Tá? E aí a gente também acaba desenvolvendo, né, a capacidade de interpretar os acontecimentos da nossa vida, porque nem tudo depende da gente. Muita coisa acontece sem que a gente tenha, assim, tenha o nosso dedo, né? Acontecem coisas que nós não esperamos, que não dependeu da nossa vontade, enfim, e aí é que nós somos provados. Esses acontecimentos provam aí se nós estamos aí vivendo de acordo com esses princípios que o Espiritismo nos dá, que nada mais são que os princípios ensinados por Jesus. E os princípios ensinados por Jesus nada mais são do que as leis morais criadas por Deus, o Criador de todas as coisas. Então, é claro que é útil, né? Fica claro que é útil a gente compreender que o sofrimento tem sempre uma razão, né? E que no momento que a gente estiver desnorteado, né? E a gente tiver aquele desconforto, a gente se lembrar, né, que aquilo ali faz parte, claro, não quer dizer que nós venhamos a nos tornar pessoas sem emoção, né? O sofrimento, ele faz parte mesmo. Mas aí o Espiritismo nos dá a condição de nós não nos desesperarmos. O sofrimento vai vir, as perdas virão, né? Os acontecimentos desagradáveis acontecerão. Porém, quando nós internalizamos os ensinamentos espíritas, nós não nos desesperamos. Nós sabemos que aquilo, de certa forma, vai ser vencido, né? Então, durante esse processo, se nós estivermos realmente cientes do objetivo da vida, né, atentos a essas inúmeras oportunidades de aprendizado com esses desafios, né, e também sensíveis às sugestões dos amigos espirituais, então a gente realmente se torna essa fortaleza, né, indivíduos que conseguem superar os problemas sem, por exemplo, cairmos aí nas armadilhas de tirarmos a nossa própria vida, de fazermos alguma besteira, apelarmos para a violência, enfim, tudo isso que são tentativas muito errôneas de resolvermos o problema. Muito pelo contrário, nós estaremos piorando o problema se nós escolhermos agir dessa maneira. Tá? Então, essas são algumas atitudes que nós podemos ter quando aproveitamos esses ensinamentos do Espiritismo, né, que tem um manancial aí de conhecimentos, né, que nos oferta para esse nosso fortalecimento. Então, o pensamento do Emmanuel
foi muito feliz, né? Deixa claro que a doutrina espírita pode, sim, penetrar as nossas vidas, nos ajudando a nos modificarmos, a nós mudarmos para melhor. Agora, é claro que isso não vai se dar de uma hora para outra, né? Tem gente que acha que é um processo né, muito simples, que se dá de uma hora para outra. Não. Às vezes a gente leva uma encarnação inteira e ainda não consegue avançar muito. É por isso que nós precisamos das várias reencarnações. Agora, quanto mais nós avançarmos numa encarnação, mais rápido vai ser o nosso progresso, né? Isso vai depender única e exclusivamente dos nossos esforços, né? É claro que, às vezes, nós estamos tão enredados em situações expiatórias que nós nos sentimos ainda presos. Mas por quê? Porque alguns de nós estamos expiando situações mais graves numa existência. Então, aquilo, para alguns de nós, nos faz achar que não estamos progredindo. Mas, se estamos expiando, se precisamos da expiação, de certa forma, aquilo vai também nos impulsionar, porque faz parte do processo evolutivo. Então, nós evoluímos, nós podemos progredir em função das nossas atitudes e também daquilo que ocorre para conosco. Mas não basta acontecer, nós devamos passar por esses momentos difíceis com resignação e não resmungando. Se nós resmungarmos, nós não estaremos aproveitando a oportunidade, né? Claro, não estamos dizendo aqui que sofrer seja uma maravilha, que seja prazeroso, não vai ser nunca, né? Mas procurarmos meios aí de vencermos as dificuldades, certamente vai ajudar bastante para que nós progridamos mais rapidamente, né? Então, novamente, a proposta de Emmanuel aqui, antes de qualquer papel que desempenhemos, né, aí ele diz, né, antes mesmo do nosso nome, sejamos reconhecidos por sermos espíritas. Então, existe grande, por exemplo, né, uma grande diferença, por exemplo, né, entre, por exemplo, quando a gente fala, né, ele é um pai espírita, ou ele é um espírita pai. Qual seria a diferença, né? Quer dizer, o que o pai espírita faz? Ele se preocupa em oferecer uma orientação moral para o filho, ele deseja que o filho frequente o centro espírita, que ele estude as obras de Kardec, né? Ótimo, maravilhoso. Ele tenta sensibilizar o filho em relação à própria existência dos espíritos, sobrevivência a nossa sobrevivência depois da morte, a vida após a morte, enfim, ele faz o papel ali de passar informação para o seu filho. Agora, o espírita pai, ele vai procurar sempre lidar com o filho sobre uma perspectiva muito mais dilatada, que é, por exemplo, considerar o filho como um espírito imortal, um ser que não é nascido naquele momento, né? O corpo, sim, é nascido há pouco tempo, se for um filho com idade ainda baixa, né? Se for muito jovem. Mas ele vai encarar aquela criança como um espírito imortal, já velho, né? Ele tem essa visão muito mais alargada e que tem ali potenciais já desenvolvidos e outros a desenvolver, né? E que é um espírito que está retornando ao corpo, à matéria, né? Retornando à esfera física para, né, desempenhar uma série de situações, uma série de sucessos, fracassos, né, de todo tipo. Então, é a diferença, né, do pai espírita e do espírita pai, né? Quer dizer,
Na medida que você coloca o espírito em primeiro lugar, a gente sempre vai ver as coisas sobre um prisma muito mais alargado, né? Então, pessoal, a gente não deve aí, né, tratar o espiritismo apenas como algo a ser aprendido. Claro que faz parte do processo. Estudar é fundamental. Tem que ter uma hora para o estudo. E sempre a parte teórica precede a prática. Quando você vai para a prática sem uma assimilação teórica boa, né? Chega na parte prática, opa, aí vai dar problema, né? Vem uma insegurança, como tudo na vida. Imagine você ser operado por um médico que não fez um treinamento dentro da cirurgia, né? Do departamento de cirurgia. Ele está pegou no bisturi 1, 2 vezes a si mesmo, né? Por pouco tempo. Vai chegar na hora da cirurgia, ele vai se atrapalhar todo, porque ele não, além de não ter desenvolvido aquilo, lhe falta experiência, lhe falta a parte teórica mais aprofundada para que ele desenvolva bem ali. Então, como qualquer outra matéria, existe um escalonar. Não se passa de estudante a mestre de espiritismo, né? Aliás, a mestre mesmo nós nunca iremos, né? Pelo menos nessa encarnação, né? Nós nunca seremos, né? Pelo menos nessa encarnação vai ficar realmente complicado. Mas, assim, teoricamente, nunca se passa de aluno a mestre sem estudo, sem aprofundamento, né? Então, quando a gente diz que o espiritismo, a gente não deve tratar o espiritismo apenas como algo a ser aprendido, é no sentido de que é uma matéria como outra qualquer, que você simplesmente memoriza coisas, né? A memorização faz parte, mas ela não termina ali, né? Tem que haver uma internalização, tem que procurar haver nós meditarmos acerca daquele conteúdo, e não apenas lê-lo, né? Então, não para na leitura em si, tem que haver um aprofundamento. E aí as pessoas vão encontrar as mais variadas formas de se aprofundarem. Tem as lives, tem os estudos em grupo, a pessoa estudando em casa, consultando várias fontes, enfim, né? Ainda mais agora com a internet, tudo ficou muito mais fácil do que tempos atrás, né? Então, tem a fase, né, do aprendizado e, obviamente, sempre tendo em vista que o espiritismo é algo a ser vivido, que deve ser compreendido para que ele possa ser vivido, né, em toda a sua plenitude. Tá? Então, o ensinamento dos espíritos, né, acaba funcionando como uma espécie de dínamo. Ele impulsiona as nossas ações, né, quando realmente a gente está imbuído, sinceramente, de trabalharmos essa modificação íntima, né, essa transformação moral que os espíritos a todo tempo estão nos convidando a fazer, porque eles sabem que não tem outro caminho, né, senão a nossa transformação intelecto-moral, nosso aprimoramento intelecto-moral, para que a gente possa progredir, inclusive ao ponto de não mais reencarnarmos aqui no planeta Terra, que é um mundo ainda de provas e expiações, né? Se nós conseguimos cumprir com essa etapa, já não encarnaremos mais na Terra, poderemos encarnar em mundos mais adiantados, sem precisarmos esperar que a coletividade melhore, né? Porque nessa história que anda pervagando em movimentos de transição planetária, parece que um fica esperando pelo outro, então só os outros é que tem que melhorar. A gente nunca acha que a gente deve melhorar, né? A gente acha sempre que os outros é que vão ser banidos para outros planetas, para planetas inferiores. A gente nunca acha que a gente está nesse bolo.
Então, isso é muito errôneo. A gente não pode, a gente não deve cair nessa tentação de acharmos que o problema está nos outros. E que nós estamos aqui por um acaso, que o mundo está muito ruim e que eu já não deveria estar mais aqui. Isso aí recai no problema da vaidade. E a vaidade é filha do orgulho. Não é? Nós ficamos nos envaidecendo porque, às vezes, demonstramos um pouco mais de civilidade do que outros irmãos por aí, mas não para por aí, né? Esse desenvolvimento moral vai muito além aí dessas contingências da vida, porque às vezes muitos de nós não cometemos aí certas ações muito danosas por falta de oportunidade ou por falta de necessidade, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, né? Então sempre procurar fazer como o Espírito São Agostinho nos fala, né, de todo dia repensarmos aquilo que, né, fazermos esse balanço que nós fizemos de certo, que nós fizemos de errado, procurarmos, sei que isso é também, né, é um hábito que muitos de nós acabamos nos esquecendo, de fazer esse processo de autoanálise, né, de nos voltarmos um pouco mais para nós e não apenas ficarmos aí de olho no que os outros estão fazendo, mas sim o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com os nossos recursos, né? Isso tudo vai nos ser cobrado de alguma forma mais adiante. Quem trabalha, por exemplo, em reunião mediúnica, cansa toda a reunião espíritos vindo reclamar que não aproveitaram a oportunidade que tiveram, que viveram quase que exclusivamente para a matéria, não se interessaram pelas coisas do espírito, não procuraram saber, enfim. Né? Não olvidaram esforços para se melhorarem, pensaram só em si, e agora, né, estão numa situação implorando novamente para voltar à esfera física para até aplacarem o seu problema consciencial que vive no mundo espiritual. Então, pensemos nisso tudo. Nós não sabemos até quanto tempo ficaremos aqui no planeta Terra, né? Está na condição de encarnado, melhor dizendo, e temos que nos preparar. Ninguém sai para uma viagem, né, e deixa para fazer quer dizer, até acontece, né, mas é muito ruim, porque quando você deixa para fazer a mala, né, minutos antes da viagem, você sempre acaba esquecendo alguma coisa, né? Então, que a gente vá fazendo a nossa mala com muito cuidado, com muita antecedência, porque a gente nunca sabe quando é que o trem vai passar, né? E quando o trem passar, que a gente possa realmente embarcar nesse trem com a consciência do dever cumprido. Nada pior do que chegarmos do outro lado e olharmos para dentro de nós mesmos e vermos que desperdiçamos a oportunidade. Não é nenhuma ameaça, é apenas aquilo que nós escutamos dos espíritos, que vem justamente os espíritos sofredores, eles nos ensinam muita coisa. Nos ensinam, inclusive, que nós devemos evitar de fazer, para que nós não soframos as consequências dessas ações, né, que nós acabamos fazendo muito parecido. Né? Então, reflitamos sobre isso. O Espiritismo nos pede muito, mas dentro da nossa capacidade de oferecer. Né? Deus vai levar tudo em consideração. Nós temos que saber também os nossos limites. Né? Muitos de nós sabemos, claro, que não alcançaremos a condição nesta encarnação de alguns que nos precederam aí, né? Um Gandhi, um Madre Teresa, enfim, essas grandes personalidades, né? Que deixaram esse legado tão importante. Nós sabemos que poderíamos não estar nesse nível, mas Deus leva tudo em conta, sabe que a natureza não dá saltos, mas mesmo assim temos que fazer aquilo que nos é possível
fazer. Então, de modo então a concluirmos, estudamos aí essa mensagem de Emmanuel e, como prometemos, né, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente, né, dos tipos de espíritas, né, até para que reflitamos em relação a que tipo de espíritas nós estamos sendo na atualidade, né, para que nós possamos nos tornar verdadeiros espíritas. Então, começando aqui rapidamente, são definições muito breves, né? Então, por exemplo, existem os espíritas experimentadores, falamos deles um pouquinho no início, né? Isso está lá no Livro dos Médiuns, onde Kardec diz que espíritas experimentadores são os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Quer dizer, os espíritos experimentadores estão lá naquela primeira etapa do espiritismo, né? Só interessados nos fenômenos. Tem os espíritas sem o saberem, que, sem jamais terem ouvido falar ou ouvido tratar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. Quer dizer, pessoas que já acreditam nos princípios espíritas sem, às vezes, até sem estudarem, né? Sem ter estudado a doutrina espírita. Quando lhes é apresentado o espiritismo, parece até que ela já sabia daquilo tudo. Temos os espíritas imperfeitos. Vamos ver aí, cada um, né, vai fazendo a sua avaliação. Veem mais do que os fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral da doutrina, né, espírita, mas não a praticam. Então, vejo que fica incompleto o processo. Reconhece que existem os fatos, né, que o espiritismo demonstra são verdadeiros, compreendem a parte filosófica, acham linda a moral. Nossa, o espiritismo é tão lindo, né? A gente vê essas pessoas falando isso, né? Enfim, mas não praticam, né? Simplesmente assumem uma postura de inércia completa. Tem também aí, o penúltimo que nós vamos tratar, os espíritas exaltados. E isso realmente, nós, nos nossos estudos e nossa observação, temos observado que é uma classe, né, de espíritas que anda muito numerosa nos nossos tempos. E os espíritas exaltados, diz aqui, tem confiança demasiadamente cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo dos espíritos. Quer dizer, vamos lá, Arthur, vamos dar um exemplo aí, que é um problema sério, né, que nós estamos enfrentando aí, assim, vocês têm que atinar para isso. Que, por exemplo, um espírita exaltado vai ler, por exemplo, uma obra mediúnica e acha que, por exemplo, aquela obra mediúnica é espírita. E a gente sabe que nem toda obra mediúnica é espírita. Então, já é um problema aí. E quando lê a obra, não faz uma análise crítica daquela obra. Quer dizer, lê acreditando em tudo que o espírito está dizendo. Enquanto a gente sabe que isso não é uma postura do espírita. E o espírita deva se pautar por uma fé raciocinada. Inclusive, Kardec nos alerta muitas vezes sobre adotarmos o crivo da razão em qualquer análise de mensagem vinda no mundo dos espíritos, porque nós sabemos que há os espíritos enganadores, os espíritos que se fazem passar por sábios, que são os pseudo-sábios, e que, às vezes, essas mensagens não são muito bem peneiradas e acabam se convertendo até em obras, né? E a gente sabe que, infelizmente, muitas das vezes, certos editores estão mais preocupados em vender do que efetivamente oferecer obras verdadeiramente espíritas, isto é, compromissadas com o que o espiritismo ensina. E aí Kardec diz que o entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. E que esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Quer dizer, é o indivíduo crédulo.
Ele acha que, pronto, veio do mundo espiritual, aquilo é uma verdade inconteste, e ele aceita sem pestanejar tudo que seja atribuído aos espíritos. E às vezes nem de espírito tá, pessoal? Às vezes são obras que só tem assinatura de um espírito e não tem espírito nenhum ali. A gente tem que se convencer do seguinte: nós vivemos um mundo de provas e expiações, e nem todas as pessoas que nos circundam, mesmo se dizendo espíritas, são honestas. Tá? Eu lamento dizer isso para vocês, mas onde há ser humano, há problema. E no nosso movimento espírita não está imune a isso. Agora, é claro que eu digo que a maioria dos espíritas é bacana, é honesta, enfim, não está envolvida em problema nenhum disso. Mas existe, infelizmente, uma minoria que acaba atrapalhando um pouco o processo. E, para terminarmos, os verdadeiros espíritas são os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Então, pessoal, agradecemos aí, né, pela paciência em nos ouvir, e vamos aí devolver a palavra ao Laelder, que vai, então, para conduzir a segunda parte do nosso estudo da noite de hoje. Fernanda Liares tem uma pergunta. Posso estar errado, mas não me soa bem a palavra resiliência. É como se fosse um conformismo. Eu de certa forma concordo com ela, sim, né? A gente não pode, independente do sentido das palavras, o mais importante é a gente compreender, né, o processo, a gente não pode entender, né, esse processo como um processo conformista. Claro que há coisas que não nos é dado modificar. Se algum de nós, por exemplo, vou dar apenas um exemplo, nasce com um problema congênito, uma doença congênita, que a medicina humana não consegue ainda curar, não consegue, enfim, nós não tem jeito, né? O que a gente vai fazer, obviamente, é não se integrar, é entregar, né? Então, até mesmo aí, o conformismo não é bom. Você tem que se conformar com uma situação que você não pode modificar, mas nós temos sempre como amenizar. E aí, né, cada um vai passar por situações que necessariamente não são idênticas umas das outras, umas vão ter pessoas próximas que vão ajudar naquela dificuldade, outras já não vão ter tantas pessoas que vão ajudar, e aí vem, né, cada um com o seu nível de problemática dentro das necessidades de cada um. A necessidade minha pode não ser a do Laelder, pode não ser a da Fernanda, isso vai variar ao infinito, né? Então, cada um vai ter que manejar aí a sua própria vida, mas, obviamente, nunca descambar para o conformismo no sentido de se entregar, de não procurar melhorar de alguma maneira. Tá? Isso em todas as áreas, pode ser na área da saúde, que eu acabei de falar, na própria área financeira, né? Muita gente acha, eu nasci em condições de pobreza extrema e porque Deus quer. Não se sabe, às vezes a pessoa nasceu assim, mas se ela se esforçar, né? Se ela enfim, evitar esforço, ela pode sair daquela situação. Ninguém é obrigado, não está escrito em lugar nenhum que você nasceu assim, é a síndrome de Gabriela, né, Laelder? Eu nasci assim, né? Não é isso, não é assim, né? Ninguém deve seguir a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Não, nós não sabemos, tá? Enquanto espíritos, nós temos uma consciência mais dilatada do que nos espera, mas enquanto na carne, nós não podemos nunca afirmar, a minha vida será assim. Não, vai depender do livre-arbítrio, de como nós conduzimos as coisas, vai depender de uma série de circunstâncias, tá? Então, não sejamos aí Nostradamus, querendo prever o futuro, mãe de Ná, porque ninguém sabe do futuro, mesmo porque o futuro, boa parte dele, nós mesmos construímos. Eu estava aqui lhe ouvindo, eu não queria interromper o seu raciocínio, mas eu estava de cabeça baixa, mas anotando algumas coisas na sua fala para
aproveitar e desenvolver umas perguntas. Aham. No início da sua fala, da sua exposição, Arthur, você disse que, lógico, lendo o que Kardec também passou das fases, né, do movimento espírita. É. A pergunta é, a curiosidade, Arthur, passou para quem? Ele fala de curiosidade para quem? Porque, por exemplo, eu não conheço nada de espiritismo, patavina nenhuma. Essa história de imortalidade da alma, para mim, digamos assim, por exemplo, para mim não é muito suficiente só filosofar, não, amigo. Porque filosofar por filosofar, né, os grandes filósofos do passado existem como os atuais. Então, você está vendo como eu estou sendo bem radical. Me prove essa questão da, digamos assim, dessa estrutura filosófica além do conteúdo intelecto-moral. Como seria? Aí, por isso eu perguntei. A curiosidade passou para quem? Vamos ver se eu entendi bem, né? Essa Um curiosidade. leigo, por exemplo, é rápido. Um leigo não pode ter curiosidade da questão da materialização? Entende o que eu quero dizer? Claro, O leigo não, não pode ter curiosidade. Eu quero ter curiosidade como acontece uma voz direta. Por isso que a minha pergunta, sim, tá, a curiosidade passou para quem? Deixou de ter curiosidade? Quem teve, ou quem tem que deixar de ter curiosidade, por exemplo? A curiosidade é um processo inicial e que deve ser constante nas nossas vidas, né? Ali, Kardec apenas descreve o período da curiosidade como um período inicial, onde as pessoas não estavam interessadas tão e unicamente no fenômeno, né? Agora, claro que muita gente pode começar por essa via, né? Como você falou aí, um cético que começa a se interessar sobre algum fenômeno, né? Você citou aí a questão da voz direta, e a partir dali, né, ele entra numa trilha, né? Ele percorre uma trilha de conhecimento que poderá fazer com que ele se interesse também mais adiante pela parte filosófica. Então, na verdade, nós podemos começar de vários pontos diferentes, né? Alguns começam já nem tão interessados na fenomenologia, se interessam mais pela filosofia em si, outros conheceram o espiritismo, por exemplo, através de figuras como Chico Xavier, ficaram impressionadas com o exemplo de humildade, né, de trabalho árduo que ele desenvolvia, de consolação, né, que ele tão bem fez durante muitos anos, e aquilo lhe chama a atenção de alguma maneira, né? Poxa, né? Esse é um médium, ele segue o espiritismo, vou procurar conhecer que é isso, né? Que doutrina é essa do Chico Xavier, que eu tanto admiro. Então, independente de onde nós começarmos, o mais importante é como nós terminamos esse processo, né? E se realmente nós queremos seguir o que o espiritismo nos ensina, o objetivo final deva ser sempre o da nossa melhora, em todos os sentidos, né? Tanto na melhora através do conhecimento, que é importante também e fundamental, que vai facultar, como dissemos no início, o nosso progresso moral, porque a gente é uma espécie de conhecimento que não deva ficar apenas no campo do intelectual, né? Mas deva também ser aplicado na nossa vida cotidiana. O espiritismo também não deixa de ser uma filosofia de vida. Ok. Outra questão. Assim, no desenvolvimento também da sua fala, a gente pode tirar alguma pergunta. A gente sabe que a estrutura da doutrina do espírito ela chega na fase inaugural da razão, onde a lógica, a ciência que esclarece, que põe um ponto final diante de uma indagação tumultuosa ou coisa que o valha. A pergunta que me fica é por que há muitos espíritas entrando no processo do achismo sobre determinado ponto? Se ela fala diretamente a razão. Amigo, não tem simbolismo aqui, irmão.
Não tem questões míticas, não tem nada cabalá nesse processo aqui, e nem muito menos mística. O que você está colocando aqui? Ele está dizendo A é igual a B, B é igual a C, logo A é igual a C. Não faz nada diferente não, irmão, porque senão você se perde. Por que isso não tem acontecido, Arthur? De uma maneira muito mais abrangente, eu não digo total, todos. A gente sabe claro. vários processos. Mas por que a gente não vê o movimento espírita? Estou falando do movimento espírita e as pessoas dentro do movimento não tem um grande grau de convergência sobre determinadas situações. Há muito mais divergência propriamente dita. Isso é uma questão que valeria um bom tempo para a gente tentar, né, abordar de uma maneira mais completa. Isso se dá por muitos fatores, né? Isso é um problema multifatorial que vai depender inicialmente do nível de conhecimento das pessoas, né? E o conhecimento aí do espiritismo, ele deva ser auxiliado pelo conhecimento de tudo, né? Quer dizer, o espírita deva ler e conhecer de tudo, né? Tudo no sentido de coisas sérias, né? De que realmente que tenham comprovação, para que ele justamente vai se libertando, né, desses achismos, né, dessas fantasias, enfim, e se dá também porque muitos adeptos do espiritismo advêm de outras doutrinas, de outras de religiões, de filosofias, e elas às vezes ainda estão condicionadas também a determinadas ideias e tudo mais. Outra questão também são os espíritas em diferentes níveis de conhecimento, né? E agora, a questão das controvérsias, isso é um processo até certo ponto natural. Dentro das ciências mesmo, existe a controvérsia. A controvérsia faz com que a ciência progrida. O que acontece no nosso meio, infelizmente, é uma aversão àquele que, por vezes, pensa diferente. Enquanto que cada opinião, claro que desde que embasada, poderia muito bem, né, ser naturalmente discutida e não vista como algo negativo, né? Então, por exemplo, é algo que geralmente eu tenho feito muito, né, que é a análise crítica das obras mediúnicas. Isso é algo que Kardec, eu só estou dando um exemplo, tá? Porque esse é um tema muito abrangente. Kardec sempre nos disse isso, eu cheguei até a dizer rapidamente ao longo do nosso estudo, né, que tivéssemos esse senso crítico em relação a tudo que advém do mundo espiritual. E aí, quando nós, por exemplo, né, vamos fazer uma análise crítica de uma obra mediúnica, aquilo é visto como falta de caridade, como intolerância, que não pode, enfim. Claro que a gente não vai fazer uma análise raivosa, mas, né, nesse ponto aqui, isso não corresponde ao que o Espiritismo ensina, isso aqui não faz muito sentido, aquilo outro não encontra respaldo na ciência. Então, as pessoas estão assim, aceitando muita coisa, né, sem qualquer critério, muita coisa está sendo publicada sem critério. Então, a origem disso está justamente em confusões que derivam dessa falta de critério naquilo que se publica em nome do espiritismo. Tá? E uma das causas principais hoje em dia, chegamos a mencionar, né, que na ânsia de certos editores venderem, e a gente não é contra a venda, né? As editoras vivem do lucro, mas não pode ser o único critério. Né? Eu mesmo passei por uma experiência, uma obra. Minha última obra, por exemplo, é toda calcada em conhecimento científico, aliado ao conhecimento doutrinário, e nós tivemos uma grande, né, dificuldade em publicar, enquanto às vezes um romance água com açúcar que deturpa muita coisa, principalmente quando fala do mundo espiritual, que o espírito toma banho, usa vaso sanitário no mundo espiritual, vende igual água.
Agora, não, eu citei a minha obra porque... Mas há tantas lógico, evidente. Obras, né? É melhor você citar sobre a sua obra, porque você sente na pele, do que você achar claro. o que pode acontecer, o que aconteceu com outra pessoa. Aí você está fazendo aferições. Por você não, você sentiu realmente. Então, mais que é lógico. Exatamente, senti na pele, né? E é isso, quer dizer, infelizmente, o movimento espírita médio está aquém da grandeza da doutrina, por falta de estudo, né? Por muita credulidade de achar que tudo que é publicado é verdadeiro, que tudo que vem dos espíritos é bom, enquanto que o espiritismo não nos ensina assim, né? Que os espíritos estão em diferentes graus de desenvolvimento e alguns vão falar conforme as suas ideias, que não necessariamente são reflexo da verdade. E aí são duas coisas que também me chamam a atenção na sua fala nesse exato momento, vem à minha mente, né? São duas questões, duas frases, né? Uhum. É bem verdade que Kardec não disse tudo, mas a gente sabe tudo que Kardec disse? Perfeito. Eu sempre digo isso. É bem verdade que Kardec... não, vamos analisar que Kardec não disse tudo, só que ok. Concordo plenamente que ele não disse tudo. Perfeito. Mas você sabe tudo que Kardec disse? Da maneira clara. Além de saber, você vive o que ele disse de uma maneira clara. Excelente. Né? Essa é a linha de raciocínio. E outra frase que está me acudindo muito é uma situação bem, bem engraçada, porque Kardec disse assim: no dia em que a ciência provar que a doutrina dos espíritos está errada em um ponto, olha só, que deixemos o ponto que a doutrina espírita errou e sigamos a ciência. Isso. Aí o que é que está acontecendo? O que é que eu estou vendo? Pelo menos é o que eu sinto. As pessoas assim estão pegando tudo que está aparecendo na ciência para, digamos assim, afirmar que a doutrina espírita está certa. Eu disse, ei, para, que não é por aí. A doutrina espírita, ela fala de uma perspectiva do conhecimento, ela não fala da perspectiva metodológica, científica do homem. Eu tenho visto isso. Não, porque, por exemplo, vou só dar um exemplo bem grosseiro. Não há, como é que se diz, a matéria escura é o fluido cósmico universal. Desce, para, pelo amor de Deus. Meu Deus. A pessoa está forçando uma coisa, está entendendo? Como até agora a ciência não provou nem o ponto que a doutrina espírita está errada, vamos dizer assim, as pessoas estão pegando tudo que aparece da ciência para corroborar aquilo que há na doutrina dos espíritos. Isso quando não detupam, né? Física quântica. Essas pessoas não sabem sequer o que é física quântica ou mecânica quântica e ficam aplicando essas descobertas científicas, esses conhecimentos, como se fosse voltado para a espiritualidade. Não tem absolutamente nada a ver. Mas como é que a gente vê essa situação? Aí outra pergunta diante disso. Sim. Sendo a doutrina, e aí outra leitura que o pessoal comenta, pelo fato dela ser uma doutrina progressista, vamos dizer assim, sim, ela não é obrigada a aceitar tudo que aparece como sinal de progresso. Isso. Mas como a gente alia isso, Arthur? O que você acha? Diante da sua vivência, dessa postura de conhecimento que tem, diante desse livro que você acabou de lançar? Isso aconteceu. Vou dar um exemplo prático. Né? Eu acredito que tenha entendido bem a sua pergunta. Tem um livro, tá? Vou falar abertamente, porque né, dentro dessa ideia de que a gente tem que analisar tudo mesmo, venha de onde vier. Existe um livro, quem for lá no meu canal vai ver que eu falo a todo momento disso, né? Não sempre, óbvio, né? Tem muitas outras questões que a gente aborda, que é um livro que para a gente é muito complicado, né? Que é o livro Os Exilados da Capela de Edgar Armand. Na época que ele publicou o livro, 1949, os cientistas acreditavam na existência da Lemúria, porque eles não entendiam
como é que os fósseis de determinados animais eram encontrados tão distantes uns dos outros, às vezes separados pelo oceano. Então, eles pensaram assim, bem, como é que esse animal passou da África para a América? Então, ou da Índia para a África? No caso da Lemúria, da Índia para a África. Se aqui tem um oceano, então possivelmente havia uma porção de terra que ligava a Índia à África, e aí esses animais chegavam à África ou da África para a Índia. É o que se pensava na época. Então o Edgar Armond achou que aquilo era uma explicação definitiva. E aí achou que o espiritismo deveria incorporar aquilo. Só que passou-se alguns anos e se verificou que aquela teoria estava completamente errônea, que as chamadas pontes continentais, dentre elas a Lemúria, não precisava existir para explicar aquele fenômeno. Foi descoberto, por exemplo, a questão do tectonismo, das placas tectônicas, de que os continentes antes se constituíam em um só, e depois foram se separando, né? Lentamente, e obviamente que nesse processo lento, o animal que estava de um lado ficou naquele lado e o outro, né? Aquela espécie animal foi junto com aquele continente que aos poucos foi se apartando. Então não tinha ponte continental nenhuma. Então é um bom exemplo de que às vezes há certas proposições científicas que não são definitivas, são apenas teóricas e que estão apenas aguardando novos desenvolvimentos para que caiam e sejam substituídos por outras teorias científicas. Pois são algumas coisas que a gente vê assim, no movimento espírita, eu digo muito disso, mas do movimento da doutrina espírita, para, porque para o mundo, porque isso aí não é movimento espírita, você tem toda a razão, mas você não tem razão de dizer que é a doutrina espírita. Cuidado. A doutrina espírita é de 1857, uma estrutura kardeciana com orientação dos espíritos superiores. Né? Orientação, coordenação, mas todos, amigos, até eu disse a ele, né? Mas todos participaram do processo da codificação. Não foi só espírito superior, não. Rapaz, você não leu o Céu e o Inferno, não? Suicida, criminoso, tá tudo lá, irmão. É verdade. Então, quer dizer, as duas humanidades com todas as suas características sendo apresentadas. Sim. Isso aí. Como se, aí a gente fala assim, não, porque os espíritos superiores tá ok, ele coordena tudinho. Mas eles precisavam dessas entidades menos felizes, ao nosso ponto de vista, para que a gente pudesse realmente tivesse. Aí entra o arcabouço doutrinário moral, sedimentando, né, a estrutura da pergunta que é a razão. Né? Perfeito. E o espiritismo, ele é uma ciência do espírito. Nós devemos deixar à ciência a explicação para os fenômenos da matéria. Tem muita gente querendo explicar fenômenos da matéria se utilizando do espiritismo. O espiritismo não vem substituir a ciência material. É a ciência do espírito. Está preocupada com os fenômenos do espírito e não os fenômenos da matéria. Então, se a gente quer saber das coisas na questão material, sigamos a ciência. O espiritismo não tem nada a ver com isso. E aí tem um detalhe, eu vou até além, me permita, permita-me o cabimento, viu? A gente chama de cabimento. Rapaz, você é muito cabido, viu? Descabido de botar cabide. Permita-me o cabimento. Ele não se preocupa nem com as leis espirituais. É a lei moral. Isso, não que rege um fluido isso, rege um fluido aquilo. Amigo, eu não estou interessado nisso, não. Eu estou querendo saber o elemento que mexe tudo isso. É você, espírito. Eu estou preocupado com a sua estrutura. Enquanto espírito, no que tange nem a sua estrutura na formação. É no que tange a sua estrutura moral. Isso me preocupa. Desculpa aí meu cabimento. Não, concordo plenamente. Fernanda tem uma colocação aqui, que aí ela diz que é falta de caridade registrarmos certas teorias. Ela colocando, né? E não é falta de caridade, é aquela questão, né? Isso, diz assim, falta de caridade acertar certas teorias, ou, digamos assim, ou ser conivente com certas permanências da ignorância. Né? Bom, Arthur, a gente já está 1h30 desse bate-papo, não quero tomar mais seu tempo, porque senão, como eu disse,
você é espírito imortal e a gente tem a eternidade. Aí a briga aqui ia ser grande, a gente não ia chegar no ponto nenhum. Me permita agora a gente dar uma interrupção para a divulgação das lives e da nossa programação. E aí a gente volta para tu fazer as considerações finais, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Gente, nós temos como divulgação a live de amanhã com o nosso irmão. Me esqueci de baixar o cartaz, mas ele vai falar justamente sobre a ciência, né? E a ciência espírita. E terça-feira, antecipando, a gente tem terça-feira esse programa Espiritismo no Dia a Dia, certo? A qual você faz a pergunta e a gente procura a resposta através da doutrina dos espíritos. Não é o coordenador que está na frente, não é... Pessoal, a gente tenta buscar a resposta nos conteúdos apresentados na doutrina dos espíritos. Não havendo pergunta, como às vezes não tem acontecido, a gente está estudando o livro Céu e Inferno. A temática é dos exemplos, né, e o subtema é sobre suicídio, ok? Voltando, então, para a divulgação de amanhã, nós temos o nosso irmão Fernando Luiz Costa, de São Paulo. Olha o tema dele. O que se deve entender como ciência espírita e agir sob a sua ótica. Opa. Essa é a proposta do nosso irmão Fernando, né? E aí, para a divulgação, nós temos esse evento que vamos colocar aí para vocês. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, voltando, aí o que é esse seminário? É um seminário da Estação de Livros, de uma editora, que tem como slogan, né? Ler para saber, saber para viver. Só tem 420 vagas, tá certo? Os valores estão aí no site, né? E aí vocês dêem uma olhada lá e na dúvida. Há uma peculiaridade nesse seminário. Cada expositor ele vai fazer um mini curso, uma imersão. São 10 expositores ou 10 facilitadores. Você se inscreve para participar entre 10 questões, entre essas 10 temáticas. Vai escolher uma. Então, esse seminário todo vai ser sobre isso? Não. Você vai fazer essa parte no sábado de manhã. Sábado à tarde, domingo de manhã, um pedaço do domingo da tarde, você vai participar dos outros do seminário como um todo. Haverá a apresentação de balé, né, de uma ONG chamada Balé da Ralé. Haverá a questão de trabalho de pintura mediúnica. Haverá de Moisés a Kardec, que é o Severino Celestino, Álvaro Molderra e Jorge Larra. E haverá mesa redonda, médicos e mediunidade, onde você vai ter a pessoa com pessoas médicas e, em outro lado, pessoas que têm faculdade mediúnica, que a gente fazer uma discussão nesse sentido, discussão no bom sentido, um diálogo. E haverá também um encontro interreligioso, católico, espírita, judeu e as tradições afro-brasileiras, tais como da Umbanda, da Jurema e do Candomblé, para que a gente possa dialogar sobre a temática, sobre a convergência em todo sentido, que é o amor, tá bom? Estejam presentes,
Sim, um outro detalhe, não é online, tá? É presencial. Só tem 420 vagas, 30 de novembro, sábado, e 1º de dezembro, domingo. E esse dinheirinho vai para onde? Vai para a editora? Não, vai não. Esse dinheirinho a gente vai distribuir para 4 ou 5 instituições, além dos que estão aí. O NEEL, que é o Núcleo Espírita Esperança e Luz. O Reviveu, quer dizer Recanto Espírita Vida e Verdade. Vai ter a própria... o Balé da Ralé, que é uma ONG sem fins lucrativos, que a gente vai passar. E a outra instituição, a Grupo do Estudo Irmã Caritas, que fica no interior aqui do nosso estado. Essas serão distribuídas, os recursos serão distribuídos para essas instituições, ok? Doutor Arthur, o homem urso, bondoso e espinhoso, suas considerações finais. Ok, Lael, agradecemos aí, né, a oportunidade para esses momentos aí de reflexão, né, sempre tendo como base a doutrina espírita, vimos aí, né, as nossas responsabilidades, né, os nossos objetivos, enfim, que nós nunca devamos deixar de lado. Sabemos aí das nossas responsabilidades, né, na matéria, que nos tomam muito tempo, né, o nosso trabalho, os nossos afazeres, mas é uma questão de escolha, né, que às vezes temos que sacrificar certos prazeres, certos momentos, para nos dedicar às coisas do espírito, que também podem nos trazer um prazer, né? Só que de uma outra forma, né? Então, a gente tem que procurar modular isso, procurar um ponto de equilíbrio, de modo a gente atender aos imperativos da matéria e também às necessidades nossas, né? Enquanto espíritos imortais que somos. Estamos aqui temporariamente, porque, na verdade, a nossa pátria verdadeira, né, é a pátria espiritual para a qual nós retornaremos sempre após a reencarnação. Então, mais uma vez, agradecemos, né, fazemos o convite aí para que vocês conheçam lá o nosso trabalho de divulgação espírita, Arthur Azevedo Difusão Espírita. Temos também um blog, né, chamado espiritismocomkardec.com.br. Tem os nossos livros, né, que também lá tanto no blog quanto no canal vocês vão tomar conhecimento. Primeiro, que foi o Ramatiz Sábio ou Pseudo-Sábio, é uma pergunta, é uma análise crítica das obras de Ramatiz. O segundo é Espiritismo versus Ramatizismo, uma continuação daquele primeiro. O terceiro, que foi feito junto com os nossos irmãos Lucas Berlança e Érico Pacheco, foi lançado ano passado, tá? Que ele é intitulado agora o Espiritismo perante, eu não comprido, que às vezes até eu esqueço, o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, tá? E nossa última obra é o Atlântida, um mito em uma perspectiva espírita e científica. Então, mais uma vez, aí, agradecemos a presença de todos, principalmente aí ao Laelder, que tão agradavelmente nos recebeu aí na nossa primeira participação aqui no canal. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. E você, sabe aquela história, você não botou o fermento do fariseu, você botou o fermento da curiosidade nas temáticas que você mencionou dessas estruturas aí. Já se propicia algumas lives futuras. Então, desde já, se prepare, aguardando desde já que a sua agenda não esteja tão lotada. Haja situação. E às vezes sempre diz aqui, Arthur, o seguinte: só sábado e domingo. Não, amigo. Você tem 1º de janeiro a 30 de dezembro. Escolhe a data e o horário. Essa é a nossa perspectiva. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Vocês do chat fiquem em paz, também como o pessoal da retransmissão. Até amanhã. Bom final de semana, Arthur. Muita paz. Tchau. Tchau, tchau.